Bom, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos, membros e simpatizantes da Loja Teosófica São Paulo. Estamos hoje aqui reunidos, para falar sobre a evolução através do karma. Esse é um assunto que aparentemente pode, pelo menos ao ouvido dos teósofos, não só os presentes, mas aqueles que nos acompanham também pela internet, como um tema fácil, como um tema um pouco batido, Mas eu acho que vale muito a pena a gente passar ou repassar esses temas fundamentais da teosofia, porque sempre é possível enxergar um belo quadro ou uma obra de arte por novos ângulos, por novas perspectivas. E o karma, ele é um desses assuntos. Apesar de hoje ser bastante propalado, a Sociedade Teosófica é basicamente uma das entidades que trouxe essa conceituação do karma para o Ocidente. Inclusive isso é reconhecido até a nível acadêmico, porque, por exemplo, o Oxford English Dictionary, que é o maior dicionário da língua inglesa, tem lá 1.400.000 verbetes, Quem gosta de inglês deve adquirir o Oxford, principalmente em CD-ROM, porque a versão impressa é um pouquinho monumental, Lá diz que o adjetivo kármico, ou seja, quando você diz que alguma coisa é kármica, surgiu primeiramente no Ocidente numa obra da Sociedade Teosófica, o chamado budismo esotérico do Alfred Percy Sinnett. Então a Sociedade Teosófica, dentro desses objetivos que o Ivan mencionou, ela tinha também essa intenção de fazer com a pesquisa comparativa das religiões, com que os ocidentais vissem, apreciassem esses conceitos antiquésimos que a sabedoria oriental tem, que às vezes não surgiam aqui, a não ser entre aqueles escolásticos ali que estudavam as religiões orientais. Então hoje em dia a gente sabe que karma aparece até em novela, Fulano está lá passando uma série de dificuldades e fala, esse cara está com um mau karma, Inclusive propalando uma ideia assim limitada do que vem a ser o karma, E o karma realmente é um daqueles conceitos que você pode tratar ele ou no nível da superfície, ou como muitos fica até boiando, fica tão na superfície que a pessoa até boia, ou então você pode dar uma mergulhada nele tão funda que nós vemos que um dos instrutores que requisitaram a senhora Blavatsky que fundasse a Sociedade Teosófica, que foi o mestre Kuthumi, nas cartas que ele enviou para o Sr. Sinnett, ele menciona que ele passou 1/4 de século apenas estudando a doutrina do karma e da reencarnação. Então vocês podem ver por que ele é um mestre, Porque quem passou 25 anos da sua vida só estudando a doutrina do karma, porque ela realmente tinha uma profundidade que não está assim tão aparente quando a pessoa chega para outra e diz, isso é karma, isso é um mau karma. Karma não é só isso. A doutora Annie Besant, ex-presidenta da Sociedade Teosófica, segunda presidenta internacional, numa das suas obras, justamente intitulado Karma, ela menciona que nada é mais perigoso do que um pequeno conhecimento do karma. Porque a pessoa que se propõe a estudar o karma, ela vai ter que passar por um momento de reflexão em relação ao que realmente significa karma. Porque a palavra kármica, que vem do sânscrito,
ela quer dizer ação. Né? E é engraçado que na cultura popular, aparentemente, o que as pessoas entendem do karma é a sua reação. Né? Então o fulano começa a ter problemas na sua vida e fala, esse é meu karma, deve ser algum karma que eu fiz. Eu devo ter jogado pedra lá na cruz do homem, lá, alguma coisa assim, alguma coisa errada que eu fiz lá atrás, que agora está se manifestando, quando na verdade isso é o lado reativo do karma. Porque nós vemos que a ciência tomou inclusive conta desse conceito, até de uma maneira mais prática, né? Com os grandes cientistas que obviamente perceberam que esse é um princípio natural, é um princípio da natureza. Né? Quando Newton, né, traçou lá os seus princípios da física, né, ele estabeleceu a toda ação, né, remete o que? Uma reação de mesma intensidade, mas no sentido contrário. E todas as máquinas, todos os foguetes, automóveis, motores e tudo mais estão baseados nesse princípio. Você aplica uma força numa direção e, obviamente que a ciência não responde por quê, né? Porque essa pergunta não existe na ciência. Na verdade, você sabe que, né, dando um soco na parede, a parede te dá um soco de volta com a mesma força no sentido contrário. Né? Então, obviamente, como ninguém vai dar um soco na parede, você, né, pode empurrar um móvel, você pode fazer alguma coisa mais inteligente. Né? E você confia plenamente, sendo um princípio imutável, de que a toda força tem uma reação. Mas o grande princípio é por que você está fazendo aquela ação. E justamente são as questões que a ciência não entra, porque ela realmente a ciência tem essa reação ao pensamento filosófico e religioso, né? Que ela tirou para lá o porquê. Então a ciência quer saber apenas o quê, né? Mas quando a gente vê os aspectos que esse princípio que é tratado em todas as doutrinas do hinduísmo, todas as escolas do hinduísmo falam sobre a questão do karma, porque cada um de nós aqui é um agente de ações. O ser humano, ele existe para agir. Aliás, ele age não só com o seu corpo físico, mas a gente pode ver pela própria linguagem, todas as palavras que tem a própria palavra ação, como educação, comunicação, né? Todas as palavras que tem esse sufixo aí, é porque indicam um tipo de ação. Por exemplo, agora nós estamos fazendo um tipo de ação que é comunicação. Ou seja, eu estou, através do que eu estou mencionando aqui, estou tornando comum a todos nós aqui esse conhecimento que eu estou aqui comunicando. Então é muito importante que o ser humano ele se enxergue como agente da ação, porque se ele não souber por que ele age, como ele age, por que determinadas reações voltam contra ele obviamente estará abdicando da sua natureza mais profunda, que é de agente da ação. E obviamente que todas as coisas da nossa vida dependem das ações que nós fazemos. E principalmente o movimento. Então por isso que essa palestra chama a evolução pelo karma. E evolução quer dizer uma ação de evoluir ou de se deslocar de um princípio para outro. Né? De um ponto para outro,
né, de se movimentar, né? Quando a gente está vendo a escola de samba, tem lá o quesito evolução, né? Quer dizer, a escola tem que ter entrado lá na frente, tem que ter desfilado, e os jurados analisam se aquela evolução foi boa, se foi harmônica ali, se os passistas sambaram direito, se não houve buraco entre as alas da escola de samba. E nós podemos dizer que, como diria Shakespeare, né? Se ele me permite essa paráfrase, né? Cada um de nós é o ator da peça da sua própria vida. Então nós atuamos, né, na nossa vida como atores, como agentes de tudo que acontece ao nosso redor. Então, só para a gente entrar assim, em algumas conceituações que são muito interessantes, as tradições orientais dizem que só existe 3 tipos de karma, né? No sentido do que se acumula em relação às nossas ações, e obviamente que essas ações que nós realizamos, elas retornam na forma de efeitos. Então existem uma série muito grande de historinhas, né, que serve para descrever como é que é a função do karma, né? Desde aquela que todos nós já realizamos na nossa infância, daí que a gente chegar na frente de um lago, pegar uma pedra e arremessar na água, que obviamente é uma ação meio sem propósito, né? Porque a gente quer saber se acontece alguma coisa mágica você pegar uma pedra e arremessar na água. Mas se for um lago plácido, o que a gente vê? Que são formadas ondas que se propagam, e se não for um lago muito grande, né, se for ali um regaçozinho ali, a gente vê que essas ondas se propagam até a beirada desse lago, e aí elas retornam, né? E a gente pode notar que de um lançamento de uma pedra se formam inúmeras ondas, e depois a gente vê retornar uma série também muito grande de ondas menores que são resultados, né? Ou seja, ninguém pode se furtar, né? Como nós vemos no cristianismo, que por incrível que pareça também tem a doutrina do karma lá incutida, porque obviamente seria ridículo que ela não falasse disso, porque é a coisa mais fundamental. Lá pelas tantas, lá pelos livros dos Gálatas, nas epístolas de São Paulo, né? O patrono da nossa loja, né? Já que vamos citar ele, né? Já que é a loja São Paulo, vivemos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, vamos citar São Paulo aos Gálatas, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, né? E é bom frisar de que a semeadura é livre. Cada um de nós foi livre para pegar aquela pedrinha e jogar no lago. Agora, que as ondas vão se propagar e depois vão voltar, isso é também definitivo, e que a reação ela vem. Então, o que nós plantamos, nós colhemos, né? E aí tem aquela famosa passagem muito usada quando está acontecendo alguma confusão, né? De quem semeia vento, né, colhe tempestade, né? Então é o tipo da pessoa que não sabe qual é o resultado de você lançar o vento, ou pior de tudo, você lançar o próprio verbo, que é uma das coisas que torna o ser humano mais semelhantes a Deus, né? Já que as escrituras dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o verbo ou a vibração é uma das coisas que nos torna semelhantes a Deus. Por isso é que os sábios antigos, né, Pitágoras principalmente e outros, né, diziam, né, que é muito melhor você ficar calado, né, do que dizer alguma coisa que você não pensou e não elaborou muito. Porque o silêncio é de ouro, né? Agora a palavra que você solta, ela já cai um pouco, dizem que a palavra é de prata, né?
Porque às vezes a gente fala uma coisa, ou você escreve alguma coisa, e isso traz consequências que você nem imagina, porque você não sabe quem que vai ouvir, você não sabe quem que vai ler, se está por escrito alguém tira xerox, manda para o outro, por e-mail, passa fax, né? Começa a repercutir na imprensa, né? E tudo aquilo mais, e você perde o controle. Isso tem muito a ver com coisas que nós estudamos aqui, né? Principalmente com relação ao esoterismo e com relação ao verbo, que aquilo que você mantém segredo, isso tem poder. Porque você não gasta o seu verbo para sair, né? Aí cabe aquela famosa, né? Pergunta, né? Que você chega para o outro: você sabe guardar segredo, né? Eu falei: sei. Falei: eu também. Então não vamos falar nada sobre esse assunto, né? O que você está querendo saber não vai ser dito. Mas a filosofia oriental dizem que aí há uma outra historinha, né? Que tenta, né? Eu não sei se é a melhor das histórias, mas vamos repetir ela aqui, né? Conta uma historinha hindu, né? Bem abstrata, assim, sem nome de ninguém, de que um arqueiro, né? Um belo dia lá, com as flechas às suas costas, né? Ele está procurando um alvo ali, está andando pela floresta, e ele simplesmente embanha uma floresta no ar, e vem passando um passarinho, e ele, né? Aí a Rosana vai me perdoar lá, né? Que o passarinho vai ser sacrificado, né? Mas ele pega, ele mira, dispara, e o passarinho é acertado, né? Bem no alvo, e ele cai morto. E aí nós vamos analisar com esses elementos as três principais coisas do karma, né? Que acontece no karma. A primeira delas, que os hindus chamam de prarabdha karma, ou seja, o karma acumulado. Porque vejam bem, a ação de disparar, né? Ainda bem que ele não está latindo, a ação de disparar a flecha, preste bem atenção nisso que vai valer a pena. A ação de disparar a flecha gera uma causa irreparável, que é a morte do pássaro. Então ficou acumulado no seu karma, né, que aquele arqueiro, ele matou um pássaro. Então isso não tem como ser reparado, porque ele sabe que não dá para reavivar, ressuscitar aquele passarinho. Então isso vai retornar, né? Então esse é o chamado karma acumulado, né? O prarabdha karma. Agora existe um tipo de karma que é chamado o karma que está amadurecendo ainda, que pode ser comparado com as flechas que estão nas costas desse arqueiro, né? Isso tem muito a ver com esse mundo que a gente vive, que é um mundo militarizado, né? Porque quem leva uma arma no bolso, no coldre ou nas costas, é porque vai dar um tiro em alguém, vai dar uma flechada em alguém. Mas é ainda uma ação potencial. Então, enquanto ele está com o arco embanhado, ele pode atirar ou não. Quer dizer, é uma coisa ainda potencial. Ele já está com aquela arma apontada, mas ele pode atirar ou não. Inclusive, ele pode atirar e pode errar. Então, isso é um karma que ainda vai se acumular. Então, digamos que esse cara seja muito ruim de tiro e fique passando um monte de passarinho e ele fique dando um monte de flechada, né? Vocês podem ver que karma complicado que esse fulano tem. Então tem um karma aí que vai ficar amadurecendo, que a pessoa pode decidir ou não, né, se ela vai fazer ou não. Enquanto que aquele primeiro karma, o prarabdha karma, ele vai voltar de qualquer maneira, porque ele causou uma ação, uma questão definitiva, que é a morte do pássaro. Já as outras, os tiros disparados a esmo, que não acertaram e tudo mais, eles ficam gerando pequenas ondas, né, que vão gerar uma outra situação, né? Então é uma situação, esse karma da flecha disparado ou não, do tiro dado ou não, é chamado pelos orientais de sanchita karma, né?
Ou seja, é o karma que está amadurecendo ainda como uma semente, né? Então, na nossa vida, aquelas pessoas que dizem assim, está acontecendo um monte de coisa ruim comigo, sabe, me mandaram embora, não posso pagar a mensalidade lá na loja teosófica, né, tudo mais, né? Isso é um karma lá de trás, né, que corta o ambiente do fulano hoje. E é por isso que o karma é uma lei de justiça, ou chamada lei de harmonia, porque o nosso ambiente atual, ele foi plantado lá atrás. As ações anteriores nossas é que geraram a nossa presença onde? Aqui no Brasil, em São Paulo, dentro dessa situação atual. Pelo menos nós aqui, acho que nós temos um karminha até razoavelmente bom, porque nós estamos aqui fraternamente, reunidos, todos aparentemente com muito boa saúde, né? Então estamos tão ruim de karma assim, mas a gente sabe que há situações acontecendo no planeta, na nossa cidade, que não são muito agradáveis, né? E o terceiro karma que os hindus falam é a palavra é meio estranha, né? Mas é o Kriyamana Karma, ou seja, são todas essas ações, pequenas ações que nós fazemos cotidianas, né? Que vão construindo também reações, mas são coisas do nosso livre-arbítrio. Na verdade, o karma ele está totalmente ligado com o livre-arbítrio, porque nós podemos ou não fazer karma, nós podemos ou não engendrar ações, nós podemos ou não plantar, nós podemos ou não dar flechada. Até agora eu só falei de coisa negativa, mas também nós podemos ou não amar, nós podemos ou não abençoar, nós podemos ou não cantar uma música e tornar o nosso ambiente mais agradável, nós podemos ou não fazer um cafezinho para servir depois da loja, né? Ou seja, há uma série de ações que vão ser o quê? Positivas, harmônicas, né? Então o karma individual, que é o karma, infelizmente, funciona em vários níveis. Não existe só o nosso karma individual, existe também karmas coletivos. Isso é que dificulta um pouco a situação, né? Porque se fosse só o individual, tudo bem, nós estaríamos isolados mesmo. Mas por melhor que seja o karma do indivíduo, e na verdade o melhor de todos os karmas seria não ter efeito nenhum voltando, ou seja, a pessoa que conseguisse ser neutra, né? Isso nós vamos discutir mais para o final aqui. Se ela conseguisse ter uma ação que fosse tão neutra que ela não fosse nem boa e nem má, então aí, porque os hindus também falam que você está tão preso pelo karma positivo como pelo karma negativo. O que vai trazer ou não os resultados é o nível de relacionamento que você teve com essas ações. Mesmo o arqueiro que deu aquele tiro, e aí eu vou me valer de um exemplo dado pelo Campbell, lá naquela famosa... chegou o Salvador, agora podemos falar à vontade. Estamos na presença do nosso Senhor, o Salvador, né? Boa noite, Salvador. O Campbell ele cita lá um exemplo de um samurai em batalha, em combate, e aí ele chega, troca lá uma meia dúzia de golpes com um oponente, e ele, muito habilidoso, desarma o oponente e cai para cima dele com a lâmina no pescoço dele, né? Faltando apenas o último golpe para ele matar aquele fulano. E aí o fulano que está no chão já totalmente entregue, ele dá o último golpe, ele cospe na cara do samurai. E aí o samurai sai de cima dele e vai embora. Ele não mata o fulano, porque ele cuspiu na cara dele. Aí vem um outro e fala: por que você não matou ele? Aí mesmo que você tinha que ter matado, porque ele cuspiu na tua cara, né? Aí ele diz assim: não, eu estava na batalha, que eu sou um soldado, eu fui enviado à batalha, estava lá batalhando.
a partir do momento que ele cuspiu na minha cara, passou a ser um problema pessoal. Então eu não podia matar aquele fulano na batalha, porque não era mais a guerra, passou a ser um problema daquele fulano comigo, porque eu fiquei altamente ofendido. E ele não tinha nada de pessoal e ele não deu o desfecho. Então vejam bem, há karmas coletivos que podem nos levar a situações de ação que não tem nada a ver com o nosso karma individual, mas tem a ver com o karma coletivo. O karma da nossa família, o karma do nosso bairro, o karma da nossa cidade, o karma do nosso país, o karma da nossa etnia e, finalmente, o karma do nosso planeta. E já já nós vamos dar uma trombada com alguma civilização aí. Né? Não estamos sós, né? Entre aspas, né? Quando a gente conseguir fazer alguma nave aí para ir para outro planeta, aí provavelmente vamos ter um karma planetário também com alguma outra civilização. E aí, então é muito interessante que às vezes o fulano está até limpo, o karma dele está muito equilibrado, mas aí a turma do PCC aqui em São Paulo faz essa confusão toda e começa aquela boataria, então não adianta, porque você está no karma coletivo. Se você é um comerciante, você é obrigado a baixar as portas, porque o clima de tensão social, de guerra civil que está na rua é tão forte que você é obrigado a tomar uma ação de fechar o teu estabelecimento, apesar de você estar com os impostos em dias, de você ser um cara honesto, de você não estar roubando no peso, de você não estar pondo um juro muito alto e tal, né? Você está super, super honesto, mas tem que fechar a porta, porque o clima geral que está aí não é realmente muito agradável, né? Que diga lá, infelizmente, o pessoal do Líbano, do Oriente Médio, né, do Iraque, que está agora mergulhado numa guerra civil, onde a pessoa fica numa situação muito desconfortável. Né? Aliás, conforto aí, como diz a Luz do Caminho, né, mata o desejo de conforto, né, porque realmente o conforto não é. Mas aí vai uma coisa muito interessante. Né? Porque o que registra o nosso karma? Isso é que é muito decisivo. Porque nós podemos perguntar, será que um animal, né, que está lá no meio da floresta, que ele pula em cima do outro, estraçalha o outro e almoça, e sai satisfeito e passa umas 48 horas sem caçar, será que esse animal ele tem o mesmo karma de um samurai que vai lá com aquela lâmina afiada e onde passa aquela lâmina ninguém tem chance? Aí os grandes sábios dizem que não, que os animais, todos os agentes da natureza e tudo mais, eles estão agindo por instinto. A gente vê que os animais eles não matam por esporte, né, como infelizmente a humanidade faz. Aliás, não matam nem por esporte, nem matam por gula. Né? Simplesmente para ter lá aquele fazão de $1.000 ali que tem ali no Fazano. Né? Quem quiser ir lá gastar $1.000 pode ir lá no Fazano. É apenas uma iguaria que custa muito caro. E os coitados dos fazões não tem nada, a evolução dos fazões não tem nada a ver com a culinária humana. Mas nós, infelizmente, mantemos uma série de animais exclusivamente para o nosso deleite. Então a humanidade um dia vai colher esse karma coletivo. Né? Só o Brasil tem 200 milhões de reses de gado, que mais cedo ou mais tarde, né, tirando as vacas leiteiras, que deve ser alguns milhões, tirando as vacas leiteiras, umas 150 milhões dessas vacas e bois vão virar filé. Né? E isso vai voltar. Né? Porque vai voltar para trás. E não vai voltar em cima de não vai voltar em cima do açougueiro, não vai voltar só em cima do dono do frigorífico, né, do fulano que trabalha, mas vai voltar sobre a humanidade. Mas vai voltar mais em cima do açougueiro, não é verdade? Sim, claro, aquele que ganha dinheiro com isso, se ele vive para isso, não, isso é indiscutível, depende do envolvimento
que se tem. E o vegetariano que a Rosana... A Rosana acho que é semi-vegetariana. O karma coletivo consegue alcançar um indivíduo que não participa? Sim, sim. Por quê? Porque é como o karma da família. Se um familiar fica doente, mesmo que a doença não te atinja, mas psicologicamente. Agora, o que eu quero mencionar, e tem a ver com isso que você perguntou, o que registra isso lá? Provavelmente aquele açougueiro, ele nem tenha tanto problema, porque assim, o maior registrador do karma é a mente humana. Quer dizer, a partir do momento que você está consciente das coisas, você está registrando cada vez mais karma. Pelo fato de você estar ciente do que está acontecendo. Até o dia que você não está ciente de um problema, você realmente tem pouco karma a ver com aquele problema. Agora, a partir do momento que você conhece a situação e você passa a tomar ações conscientemente, até na própria justiça, né, com relação aos crimes, né? O crime premeditado, ou seja, que a pessoa arquiteta ele com detalhes, né, às vezes com detalhes de sadismo, com antecedência, ele tem uma pena maior do que aquele que se envolve numa situação, né, e comete um ato criminoso. Porque aquele que, por antecedência, ele planeja, ele tem uma pena maior do que aquele que às vezes comete até por encomenda um ato criminoso. Tá? Então, ao invés de cometer um ato criminoso, o ser humano teria que cometer o quê? Atos bondosos, atos harmônicos, tal. Tudo isso é muito mais interessante do que se tornar um criminoso, que se tornar um marginal. Então a nossa mente é que lança essas imagens na luz astral. Porque por que volta, né? O que faz voltar para a gente isso? É exatamente o princípio da memória da natureza. Ou seja, todos os fatos que acontecem na natureza, quer alguém esteja olhando ou não, eles vão sendo registrados. Só que a mente humana, ela registra num nível muito mais alto, num nível muito mais claro. Né? E como as coisas têm que voltar, e nós temos a mente, é até interessante falar até alguma coisa prática. Muitas pessoas, até da própria sociedade teosófica, reclamam, né? Mas, me tornei membro da sociedade teosófica e começou a acontecer determinadas coisas na minha vida, não sei o quê, né? Ou seja, o que acontece? A pessoa vem para uma sociedade como essa, que é uma sociedade de esclarecimento. A pessoa vai descobrir coisas que ela nunca imaginava que existiam. Vai descobrir que existem esses 3 tipos de karma, que existem os 7 raios, que tem os 12 signos do zodíaco, que tem as proposições da doutrina secreta, tudo mais. Isso tudo é o quê? Um esclarecimento da mente que permite a essa mente trazer para o seu cotidiano mais karma. Que ela possa esgotar mais karma. Né? Eu sei que todos querem fazer perguntas, mas eu peço que vocês segurem. Né? Senão a gente vai responder todas as perguntas. Vocês vão chegar com perguntas que eu já vou responder já em seguida. Vocês vão ver. Né? Já o grande sábio, né, que escreveu os Yoga Sutras, os Yoga Sutras, que foi Patanjali, ele falava sobre isso, né? Porque, então o importante, né, realmente, é o indivíduo se conscientizar que ele é um agente kármico. Né? Aí tem umas frases bíblicas, né, já que eu sou como bom sacerdote cristão, né, então eu prefiro citar as passagens do Novo Testamento do que citar aquelas coisas lá do Oriente, né? Então lá pelas tantas, em Mateus, né, no capítulo 18, ele diz assim, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que os escândalos venham, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, ou as coisas negativas. Porque o que a gente percebe assim, que às vezes as pessoas se põem em situações de serem agentes do esgotamento do karma do outro. Né? Por exemplo, toda vez que você está agindo, você pode ser um agente do karma do outro.
Isso, a coisa mais clara é o carro, por exemplo. O carro, o que é? A ação de se deslocar. Se você não for totalmente prudente, andar numa velocidade razoável, não tiver de olho em tudo, se você tem lá 90, 100 por hora, né? E aí cruza alguém que tem um karma negativo lá, né? Você pode ser realmente jogado em cima desse fulano até involuntariamente. Porque alguém tem que dar uma trombada nele. E é por isso que tem essa frase aí. Quer dizer, as coisas negativas, elas vêm. Agora, ai daqueles pelos quais ela vem. Porque há um karma coletivo ali que precisa ser esgotado. Então, quem sai com a flecha na mão, ou quem sai com a arma na mão, deve saber que ele pode entrar numa situação que ele pode ter que usar aquela arma. E se ele não tivesse com a arma, ele não ia nem pensar no assunto. A gente sabe que a casuística aí de brigas, né, sem maior importância no trânsito, pelo fato do fulano estar armado, ele pega e saca o revólver, às vezes comete uma coisa que ele depois se arrepende profundamente, né? E aliás, esse problema aqui do arrependimento nós vamos ver com mais calma aqui na frente, né? Porque então tem duas passagens. Então o importante é nós termos consciência que nós somos agentes da ação, de que as nossas ações elas retornam na forma do efeito, e que o efeito às vezes nós não conseguimos controlar. Não que o efeito seja maior do que a causa, mas ela vem de formas que nós não sabemos. Ela pode vir inclusive em outra encarnação. Ela pode ficar amadurecendo durante toda essa vida e só ter suas consequências lá na frente. Inclusive alguns tipos de atos que têm consequências durante muitas encarnações depois, porque há algumas coisas muito sagradas que não podem ser violadas, principalmente tudo que é divino, tudo que é realmente, que dá muito trabalho para o cosmos. Se você violar essas coisas, você arranja um problema para muitas encarnações, principalmente a vida. Se você tira a vida de uma pessoa, você criou um rolo kármico para muitas vidas. E também se você dá a vida, né? No caso aí as mulheres têm esse privilégio. Se você dá a vida a um outro ser, você dá a luz, você também está num envolvimento kármico. Então, as ações que envolvem o ser humano em karmas, principalmente os karmas familiares, né? A família é o grande núcleo esgotador de karma, né? As três grandes ações são o amor, né? O ódio, que é o oposto do amor, e por incrível que pareça, o sexo. As pessoas acham que o sexo é uma coisa muito divertida, mas é uma das energias mais poderosas do universo que te liga com a pessoa psiquicamente, que dificilmente você rompe o laço kármico que é formado através do sexo, né? Hoje a gente sabe que a gente está vivendo uma época muito erotizada, muito assim, que a rapaziada hoje acha que o sexo hoje é uma diversão a mais, então o cara sai, então a direção começa né? Vamos escutar um som, depois vamos tomar um negócio, no final da noite faz um sexozinho básico. Então esse é o programa, né, que a juventude atual acha que é tranquilo você fazer, que aquela transa no final da balada não vai ter consequências. Muito pelo contrário, né? Então, às vezes pode imaginar as coitadas das prostitutas ou dos prostitutos, né, se é que existe isso, as pessoas que são profissionais do sexo, porque antigamente, não sei se alguns aqui é capaz de lembrar isso, pelo menos o Salvador tem que lembrar isso, né? Aquele que frequentava muito a missa em latim, né? Existia o famoso crime contra o Espírito Santo, ou seja, os crimes contra o Espírito Santo, porque a vida, que é o terceiro aspecto do Logos, né? Que vem aquela famosa energia que os ocultistas conhecem como Kundalini, que está lá no chakra básico, que sustenta essa função vital que é chamada sexo. A Kundalini nada mais é do que o próprio Espírito Santo.
Ou seja, tudo que você faz com a sua Kundalini, quer seja um sexo casual, quer seja um sexo responsável, quer seja uma criatividade, porque toda criatividade consome Kundalini, né? Ou dar uma palestra na Sociedade Teosófica, eu estou consumindo agora a minha Kundalini, estou consumindo a de vocês também. Que vem para o orador, né? Tem até um conceito, as pessoas não têm noção muito disso que acontece, né? Até o Sr. Leadbeater, ele fazia uma brincadeira, né? Quando ele, não é bem brincadeira, porque era uma coisa muito prática, né? Porque todo movimento religioso, normalmente tem uma série de pessoas que são mais dedicadas àquele movimento. E nas igrejas, por exemplo, existem as beatas, né, que vão lá limpar o altar, né, preparar tudo para o sacerdote lá fazer a missa, né? Nas igrejas ou outras instituições, há sempre, principalmente, um grande número de mulheres que se dedicam, se entregam totalmente àquela igreja e tal. O que aquelas mulheres fazem ali? Elas levam muito dessa energia do Kundalini delas para deixar disponível ali naquele ambiente para ele ser usado. Principalmente pelos oradores e pelas atividades que acontecem, né? Aí o Sr. Leadbeater chegava lá para dar uma palestra e falou, se der para as mulheres sentarem lá na frente, né, aqui na primeira fila, aqui, entendeu? Porque existe um afluxo de energia aqui das pessoas que estão aqui para o orador, né? Eu já discuti isso informalmente aqui com o nosso irmão Salvador, que também é contumaz orador aqui da Sociedade Teosófica, né? Que assim, o relacionamento que a pessoa tem com a Sociedade Teosófica depende diretamente da posição da fileira que ele senta. E quanto mais para frente ele senta, quanto mais do gargarejo. Isso é uma sala de aula. É óbvio, né? Porque aqueles alunos, né? Os nerds sentam totalmente todos aqui na frente, aqui, né? Os CDF sentam todos na frente. Por quê? Porque eles querem se envolver mais com a energia, né? Muitas vezes você faz um auditório e essas fileiras da frente ficam vazias, né? Vamos sentar lá pro fundo, porque primeiro que a gente não vai levar os perdigotos lá do orador que vai respingar em todo mundo. E segundo que a gente fica longe lá se qualquer que se ele fizer uma pergunta lá, né? Fizer um exercício, a gente tá lá longe, assim, né? E é engraçado isso, porque quem senta mais na frente aqui fica mais envolvido. Então, voltando lá no assunto, quer dizer, o amor, o ódio e o sexo, né? O amor como a energia que une, ou seja, o grande princípio de unidade, de unificação. E o ódio é aquela pessoa que está na maior das repulsões. Por incrível que pareça, aí são ações. O amor é a ação que une. O ódio, a ação que repele. E é engraçado, quanto mais você quer repelir, mais você está se unindo com aquela pessoa. E depois nós vamos discutir como é que esgota isso, né? E o sexo, que é exatamente uma relação tão íntima, corporal, energética, química, né? Não tem como a pessoa achar que aquilo ali é inconsequente, entendeu? Só se for o virtual, lá pela internet, lá, né? Que o fulano fica lá, né? 40% do tráfego da internet é de sexo, né? A pessoa vendo aquele monte de imagem para lá e para cá, milhões de sites de pornografia. O que acontece? É o ser humano interessado naquilo, né? E há realmente pessoas que se põem na situação de ter mais karma, de esgotar mais karma. Porque há muitas pessoas, através desses conhecimentos esotéricos, pessoas que fazem parte de igrejas, de movimentos espiritualistas, da sociedade teosófica, de outras ordens, essas pessoas que entram, essas pessoas querem evoluir mais rápido. Existe um processo que você pode acelerar a evolução. Na verdade, é tudo o que nós podemos fazer. Nós podemos ou acelerar ou frear a evolução. E há pessoas que se especializam nas duas coisas, né? E nós podemos dizer, aquele que se especializa em acelerar a evolução, nós podemos chamar ele de mago branco. Porque ele percebe que tem certas leis que podem ser empregados, certos princípios para acelerar.
E aquele que se especializa em segurar a evolução, nós podemos dizer que esse fulano é o mago negro. Apesar de que essas duas pontas do espectro, né, aquele totalmente branco e aquele totalmente negro, são duas raridades. Na verdade, o que você tem é uma grande paleta ali, né, escalas de cinza, né, entre a mistura do preto e do branco. Esse cachorro, por exemplo, que estava fazendo aí, ele quer atrapalhar a minha palestra. Então ele está mais no dark side, entendeu? Ele está mais do lado negro da força, né? Nós aqui estamos do lado branco, né? Aliás, esse é um aspecto interessante que nós também já tivemos a oportunidade de ver que existe, né? Existe as leis herméticas, né? Esse cachorro aí, o cachorro normalmente é o baixo astral, né? Então ele descobriu um balde lá, então tá. Mas os princípios herméticos, eles voltaram a ser divulgados num livro chamado Caibalion, que foi escrito por 3 ocultistas que eles não quiseram dar um nome. Mas eu posso dar um nome dessas pessoas, que foi a Mabel Collins. A Mabel Collins era um dos ocultistas ali que ajudou a reescrever o Caibalion, né? Isso deve interessar muito para o Carlos, né? Eu estou dizendo aqui que o Caibalion, um daqueles 3 ocultistas que escreveram o Caibalion, um foi a Mabel Collins, que era membro da Sociedade Teosófica. Eram 3 ocultistas ingleses. Então lá, ela fala, um dos princípios herméticos é o princípio da polaridade. Então, para explicar aqui o que o cachorro está fazendo lá, né, nós estamos levantando uma polaridade aqui. Uma polaridade branca, positiva aqui. Então, em algum lugar por aí, está sendo levantada também uma polaridade negativa. Isso não há como escapar. Por isso que a pessoa tem que descobrir o caminho do meio, porque se você fizer magia branca, em algum lugar você está provocando a magia negra. E quem está fazendo a magia negra também em algum lugar está provocando a magia branca. Então é preciso calcular muito bem as polaridades, os golpes que a gente dá nessa área, porque pode acontecer coisas muito estranhas. Por exemplo, você está querendo fazer uma coisa muito boa e acabar acontecendo uma situação muito ruim. Por quê? Porque você levantou aquele outro lado também. Então, para ser mestre realmente dessas forças, né, não é à toa que os mestres, eles dizem assim que a economia das energias é tão difícil, a manipulação dessas energias, que eles preferem ficar na inação durante muito tempo, porque quando eles agem com muita intensidade, para que sejam provocados certos efeitos. Por exemplo, a própria fundação da Sociedade Teosófica, toda aquela movimentação do final do século XIX, né? O que aconteceu? 19. Né? Era toda uma pressão que os mestres fizeram nos últimos 25 anos ali, que deu o quê? Deu no Espiritismo, deu na Sociedade Teosófica, deu no renascimento da Rosa Cruz. Os físicos estavam com as caspas lá pululando em cima da cabeça, lá, né, pensando naquelas teorias e tal, né? Por quê? O que aconteceu? Era uma pressão que a Fraternidade Branca fez de magia branca, para que houvesse evolução. Mas Blavatsky, profeticamente, ela dizia, se essa sabedoria, né, entre aspas, teosofia, não prevalecer, o mundo naufragará num mar de sangue. O que aconteceu décadas depois das 2 grandes guerras? Exatamente, nós tivemos a primeira guerra industrializada da história, onde as indústrias eram postas para fazer tanques, fazer bala, O Santos Dumont até se suicidou, porque o avião que ele inventou acabou virando artefato bélico. Você imagina, ele inventou o avião. Agora, será que ele pensou que alguém ia botar uma bomba naquilo, uma metralhadora naquilo, né? Ia sair dando tiro nos outros por cima, uma coisa muito difícil de você escapar? Ele se suicidou pensando nisso. Então, voltando no nosso nível pessoal, né? Então o ser humano ele tem que agir para evoluir.
Ele precisa se conscientizar que ele tem que fazer atos. E vejam bem, não são só atos, só os positivos, não. Às vezes o fulano tem que fazer umas negativas também. E vocês só vão concordar comigo depois que eu der os exemplos aqui. Que até para você dar um salto para frente, primeiro você tem que dar um impulso para trás. Ninguém dá um salto para frente assim, de uma vez. Assim. Você tem que acumular uma energia para trás. Né? Isso é um lance meio retrógrado. Né? Isso só quem estuda alquimia, quem estuda as forças práticas do ocultismo é que sabe disso. Para você chegar, né? Os textos alquímicos dizem assim, a negrura é o começo da brancura. Porque ninguém vai direto para o branco. Você começa Você tem que dar um recuo ali no Dark Side ali para pegar uma força para você ir para frente. Então eu vou citar duas passagens bíblicas, né? Para não ficar muito lá, para puxar bem a cenoura para o nosso lado, dar uma sardinha, né? Vejam bem. E a economia do karma é tão estrita, porque às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas como é que esse karma? Se diz até que tem os senhores do karma, ou seja, que existe uma hoste angélica que calcula quanto de karma a pessoa aguenta numa determinada encarnação. Porque se você resolver, eu quero esgotar meu karma agora. Né? Aí eu me lembro de uma festa que eu estava lá com um amigo lá, a gente começou a tomar umas cervejas e tal, e tinha lá uma cobertura daquelas de lona assim, né? E fizeram um pagode lá no fundo do quintal, e tinha caído uma chuvinha e tinha lá uma água acumulada lá, né? E aí chegam os dois meio bêbados lá, começa a cutucar lá naquela água, vocês imaginam o que aconteceu, né? Rasgou aquele plástico lá, ficamos os dois molhados, né? Então o karma acumulado é um pouco isso, é uma energia lá, uma água que está acumulada, então não compensa muito você ficar cutucando se você não souber o quanto que você aguenta, né? Nós somos meio inconsequentes, falamos, poxa, tá cheio d'água esse negócio aqui, né? Pum, meteu o dedão lá com a unha grande e caiu. Não compensa você pedir uma coisa que você não sabe se você vai aguentar. Então, por exemplo, na Bíblia, a parábola das 10 virgens, né? Que os padres passam reto nessa parábola, né? Mas como eu sou da liberal, então eu vou entrar reto aqui nas 10 virgens, porque é interessante, né? Então diz essa parábola o seguinte, lá em Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. Vejam bem que interessante, eram 10 procurando um noivo, né? 5 dentre elas eram ignorantes e 5 prudentes, né? Eram 2 times, um de ignorantes e o outro de sábias, de prudentes. As ignorantes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, né? Levaram a lâmpada, mas não botaram o combustível. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, né? Eis o noivo, sai ao seu encontro. Mas está na Bíblia, por que pareça. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as ignorantes disseram às prudentes, vejam só que diálogo interessante. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Né? Grande, né? É aquele cara que vai para a praia e não leva nada, né? Chega lá, tem que ir no supermercado fazer compra. Mas as prudentes, né, as sábias, responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o, né? Quer dizer, mandaram elas ir comprar o azeite no mercado. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Olha só que historinha bonita, né? Um noivo só. Um noivo só para 5, né? As espertas, né? Vejam bem que interessante. Então, obviamente que isso é uma parábola. Porque veja bem, a mulher na Bíblia, ela simboliza o quê? A alma, a psique, o nosso eu interno.
A lâmpada a gente pode dizer que é a nossa mente. E o azeite são os conhecimentos, a sabedoria que a gente tem. A boda, esse noivo aí, é o encontro com o espiritual, com a natureza superior. Ou a superior ou a inferior, dependendo até a direção que você dá. Mas o casamento no cristianismo, ele simboliza isso. É a junção do psíquico com o espiritual. Né? Da noiva, que é a psique encontrando Eros lá em cima, né? A junção de Eros com psique. Só que 5 tinham a lâmpada, ou seja, tinham mente, mas não tinham azeite, quer dizer, elas não se prepararam. Então, por isso que elas ficaram fora. Então, isso obviamente me faz lembrar lá daquela palestra que o Carlos estava dando lá no litoral, né? Que houve uma intervenção e a pessoa perguntou, mas o que o cara vai fazer naquela maçonaria? Né? Qual é o lucro que o fulano tem lá? Quer dizer, ela não percebeu qual é o azeite que é para pôr na... Né? Ou seja, se você está num movimento como esse, é porque você está pondo azeite na tua lâmpada, porque na hora certa você vai ter que acender ela. Se você não preparar a tua lâmpada, não vai ter. E pior do que essa parábola é aquela outra dos talentos, né? Essa sim, os padres adoram essa daqui, né? Porque Jesus falando do reino de Deus, né? Do reino de Deus, né? Porque vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o reino de Deus vai chegar, né? E aí ele conta a história dos 5 talentos, né? Que é muito, assim, dá a prova de por que o karma é tão econômico, né? Realmente tem muito a ver. Então, aquele senhor da propriedade pegou os talentos, né? E o que ele fez? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. E foi viajar, e depois quando ele voltou, ele foi ter com aqueles seus empregados. Aquele que ele, né, deu 5, aplicou bem e voltou com 10. Né? Falou, ó, ótimo, você investiu bem o meu dinheiro, né? O que recebeu 2, voltou com 4. Também ótimo, né? Aplicou bem. Agora aquele que recebeu 1, falou, agora eu não vou conseguir fazer nada com 1, né? Pegou e enterrou na terra. Ó, e aí voltou e falou, ó, você me deu 1, eu só estou com o mesmo 1 aqui, né? Aí o que ele diz no final? Vocês vejam bem aí a cacetada que ele toma, né? Aí, para esse, né? Que é o servo mau e negligente, vejam bem, né? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Veja bem que interessante. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Ou seja, aquele que ficou com 1 ficou sem nada, mandou entregar porque tinha mais, que tinha 10. Porque a todo o que tem se lhe dar, e ter em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ainda dá a última cacetada, né? E o servo inútil lança aí para fora nas trevas, né? Ou seja, porque esse fulano, ele não soube agir, ele não soube trabalhar os seus talentos. E há um tipo de pessoa que é inconsequente, quer dizer, na verdade, isso quer dizer o quê? Que a pessoa precisa usar bem as suas oportunidades. Então, realmente, aquele que tem muito, ele vai ganhar ainda mais. E é uma lei da economia. Dinheiro faz dinheiro, oportunidade faz mais oportunidades. E a limitação é devido a oportunidades que não foram bem aproveitadas no passado. Então aquele que recebeu 1 ficou sem nada, ainda tomou e ainda foi mandado para o inferno ainda. Por incrível que pareça, né? Porque realmente nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades. E aí então as pessoas que querem acelerar o seu karma, isso é possível, acelerar o karma. Então nós vamos encontrar o aceleramento no karma, onde aqui nesse livrinho, aos pés do mestre, que Krishnamurti escreveu aos 13 anos, com instruções diretas do mestre Kuthumi, né? Então esse livro é dedicado àquelas pessoas que querem acelerar o seu karma e querem seguir
a senda do discipulado. E aí, na parte aqui do contentamento, ele já vai direto no assunto do karma e diz assim: deves suportar o teu karma com contentamento, pois seja ele qual for, tendo como uma honra o sofrimento, pois ele demonstra que os senhores do karma te julgam digno de seres auxiliado. Porque vocês cair coisas ruins é porque você tem coisa ruim para esgotar. Então você está pedindo, então você está levando o que você está pedindo. Por duro que seja, agradece por não ser ainda pior. Por pior que seja a situação. Lembra-te que pouca é a tua utilidade para o mestre, enquanto não esgotares o teu mau karma e te libertares. Pelo fato de a ele te deveres oferecido, pedistes que o teu karma fosse acelerado. E, portanto, tens de esgotar em 1 ou 2 vidas o karma que, por outro processo, tomaria 100 delas. Então, todos que estão nas ordens esotéricas ou nas religiões estão pedindo para esgotar o seu karma. Então, devem estar atentos para aceleramentos karmas. Aliás, quanto mais efetivo a pessoa for, mais karma vai vir, mais casca de banana na frente vai ter. Né? Vai ter coisa boa também, é óbvio. O fulano já começa a encontrar um mestre, mas é que às vezes a gente fica só olhando as coisas negativas, tem que olhar as coisas boas também. E aí, ainda outro ponto: deves renunciar a todo sentimento de posse. Karma pode arrebatar-te as coisas de que gostas, até mesmo as pessoas a quem mais amais. Deves ainda então permanecer contente, pronto a te separares de tudo e de todas as coisas. Frequentemente um mestre necessita derramar sua força sobre outras pessoas através de seu servo. Não poderá, porém, fazê-lo se o servo ceder ao desânimo. Portanto, o contentamento é de regra, ou seja, a cacetada é porque a gente pediu a cacetada. Entendeu? Então, isso está esgotando, por pior que seja. Então, né? E para a gente ir encerrando aqui, e aí tem 2 coisas na religião que são muito importantes, e o cristianismo falava muito disso, que são maneiras de você esgotar o karma, ou então até de não fazer karma. No hinduísmo tem a escola Nyaya, que o grande objetivo deles é não gerar karma, é a grande preocupação deles. Então você senta e começa a meditar pro resto da sua vida, né? Porque o karma ele vai e volta no plano que ele é criado. Então se eu levanto aqui e dou um tapa aqui na minha irmã, algum dia alguém vai vir e dar um tapa em mim. Porque é uma coisa do físico. Agora se eu chego aqui e faço a maior emoção em cima dela, assim, eu podia ir lá e dá-lhe uma bofetada, né? Então joga aquela emoção negativa, né? Isso está no plano da emoção, isso volta para mim em termos de emoção. Impropérios, né? Xingamentos, né? Se eu fico arquitetando, né? Parecendo a Penélope Charmosa lá, né? O outro queria matar a Penélope Charmosa, eu vou botar uma máquina com engrenagem, não sei o que e tal, né? Essa coisa mental. Aí Jesus diz: se você olhar para a mulher e você desejar, você já cometeu o adultério. Porque o pensamento vai e volta no nível do pensamento. Isso é um princípio também muito importante. O karma ele é esgotado no plano onde ele é gerado. Então atos físicos correspondem a situações físicas, emocionais a situações emocionais e mentais também. Quer dizer, cada coisa volta nesse nível. Mas na religião, principalmente no cristianismo, né, se fala num tipo de ação que leva a pessoa a se harmonizar. Né? E a harmonização é para todo efeito o esgotamento do karma. Porque quando você está no karma negativo, você está sendo fritado, né? Você está pulando na frigideira, então você não consegue ficar harmonizado.
Então existe uma ação que é chamada ação de graça. E o cristianismo, infelizmente, ficou preso nisso, porque as pessoas achavam que era moleza, né? Porque achavam que a graça ia descer, aquele bálsamo, aquele maná ia descer só do cara ir lá na igreja e ficar sentado. Porque são necessárias duas ações para se chegar na graça. É o esforço pessoal de autoaperfeiçoamento, tá? A pessoa vai desenvolvendo somente a sua devoção, a devoção ao superior, e em algum momento a pessoa com essa devoção, que vai subindo assim, de baixo para cima, ela consegue o que é a graça, que é a resposta do divino. Ou seja, é preciso esse esforço do inferior para que haja a graça. E esse esforço de baixo é o arrependimento, é o perdão, é tudo aquilo que Jesus enfatizou. Porque se você está com um problema com o outro, Jesus recomendou, a pessoa faz o Pai Nosso e fala assim, perdoa, mas você tem que perdoar o outro também. Primeiro você perdoa o outro para que o Pai perdoe a nós. Né? Ou seja, o arrependimento, a pessoa se reconciliar, às vezes se reconciliar até com um fantasma, porque a pessoa pode ter morrido, mas no teu inconsciente ficou um conteúdo lá te prejudicando. Que você prejudicou alguém, você tinha uma briga com alguém, essa pessoa te prejudicou. Às vezes ela é um agente kármico seu, então você não deve reclamar do outro, porque ele está vindo para cima de você. Então você tem que sentar, meditar, e pelo menos no nível mental tal, você tem que perdoar aquela pessoa. Nem que seja impossível você ir lá e se reconciliar pessoalmente com a pessoa. Porque às vezes a pessoa já morreu, a pessoa não quer ouvir ninguém, ou a pessoa já está insana, ou a pessoa já está presa, muitas vezes, então não dá nem para visitar. Mas isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Né? O arrependimento, o perdão é um ato. Pode não ser tão arrependimento como a fé. A vontade, o desejo maior. Isso é o chantilly aqui da minha palestra. Porque veja bem, o Senhor Buda, ele disse que o que nos prende a tudo é o desejo. Então o grande esgotamento do karma é o indivíduo cessar o desejo. Enquanto houver desejo, existem as peias, as correntes que nos ligam, né, as causas, né? E, infelizmente, como diz aqui o terceiro princípio, a proposição fundamental da doutrina secreta, que é a penúltima coisa que eu vou falar aqui, né? Que diz o seguinte: a doutrina axial da filosofia esotérica não admite a outorga de privilégios nem de dons especiais ao homem, salvo aqueles que forem conquistados pelo próprio ego com o seu esforço e mérito pessoais, ao longo de uma série de metempsicoses, que é na época que ele ainda é animal e vegetal e coisas piores ainda, e reencarnações. Ou seja, toda a nossa situação atual é devido a coisas que nós fizemos no passado, desde que a nossa mônada saiu do seio do Pai. E para finalizar, então, para a gente passar para as perguntas, que eu sei que são muitas, né? E obviamente grandes questões filosóficas aí vão surgir, né? Existem as 3 grandes verdades que também foram trazidas por Mabel Collins no Idílio do Lótus Branco, onde a terceira ela enfecha o grande princípio que faz com que a pessoa domine o seu karma, as suas ações, né? Que cada homem é o seu próprio legislador, o dispensador da glória ou da sombra a si mesmo, aquele que decreta sua vida, sua recompensa e o seu castigo. Ou seja, não existe nenhum Deus, não existe nenhum demônio atrapalhando a nossa vida. Quem gera tudo isso que acontece conosco somos nós mesmos, individualmente e coletivamente. Não dá para fugir do coletivo. Então eu vou encerrar aqui para que nós possamos abrir
para a saraivada de perguntas que já estavam querendo surgir.